Fala galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Tô deixando esse videozinho aqui para explicar um pouco para vocês, né? A gente começar a nossa introdução à geopolítica mundial, né? Então a gente precisa entender um pouco sobre a geopolítica mundial. Vale destacar que isso aqui é uma breve explicação, mas é uma explicação em cima do texto que vocês já leram, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem perante a essa explicação, perante a leitura do texto, vocês podem me dar um grito ali no WhatsApp que eu tiro as dúvidas de vocês sem problema nenhum, tá ok? Então a gente vai falar um pouco sobre a geopolítica e as grandes potências no mundo, tá ok? Então a gente começa falando o seguinte: são elementos de fundamental importância na geopolítica e no poderio militar de cada país. Os planos e os estrategiamentos, tá, de cada estado para manter e reforçar o seu poder. Ou seja, a gente precisa entender que existe, pessoal, laços, tá, e negociações entre os países. E isso é muito importante, uma vez que um país só ele não consegue, né, se manter. Então, existem as relações entre os países. E essa geopolítica tenta fazer com que a gente entenda quais são as relações e o que leva um país a submeter determinada situação, o que faz, por exemplo, um país se tornar uma potência mundial, tá? Então eu quero que vocês entendam o seguinte: tá? É, uma potência mundial, ela não é somente um país rico, tá? Quando a gente vai falar sobre potência mundial, a gente precisa entender que não é só um país rico, mas também, tá, principalmente um Estado poderoso, que acaba impondo pela diplomacia ou pela força, quando necessário, os seus interesses econômicos e políticos. Então ela se torna uma potência quando ela impõe, tá, tanto utilizando seu poderio militar, como a sua influência sobre esse país e a sua influência econômica. Tudo para defender seus interesses políticos e econômicos. Tá ok? Então, é por isso que a ordem internacional de um período é o equilíbrio das forças entre as grandes potências mundiais. Tá? Ou então, no caso de existir somente uma, a força como se dá a sua hegemonia. Ou seja, pessoal, certos períodos da história, a gente teve um período onde o nosso planeta foi dividido em duas grandes potências, tá? Que a gente conhece como a Guerra Fria, onde a gente tinha os Estados Unidos, de um lado, que representava o bloco capitalista, e a União Soviética, do outro, que representava o bloco socialista. O mundo vivia numa bipolaridade nesse período. Logo em seguida, nós entramos no mundo multipolar, onde deixa de existir aquele bloco socialista, então a União Soviética deixa de existir, e passa a surgir novas potências capitalistas, tá ok? Só para vocês terem a ideia aqui, ó, voltando aqui só um pouquinho, ó, até recentemente a gente considerava-se que para ser uma grande potência era necessário, em primeiro lugar, um notável poderio militar e, em segundo lugar, um poderio econômico, geralmente considerado consequência do tamanho do território, tá? Recursos naturais e da população, que é a força de trabalho, e também de soldados. Tá? E por isso que grande parte das guerras que ocorreram na história da humanidade foi originada por disputas territoriais, por conquistas de áreas e povos, né, por parte de um Estado em expansão. Então, se a gente analisar na história, tá, muitas guerras foram motivadas em busca desse poder. Esse poder que acreditavam-se que faria com que aquele país se tornasse a potência era qual? Era o poderio militar e o poderio econômico. Só que a gente percebe que não é mais isso. Tá? Essa situação, principalmente até meados da década de 70, a ideia acabou modificando radicalmente. A importância dos recursos naturais em geral, que é o minério, o solo, cultiváveis, potencial elétrico, etc.,
vem declinando a cada ano e aumenta a importância agora da tecnologia. Então, hoje, quem é potência mundial? É quem detém tecnologia. Um exemplo disso, tá? Que está ocorrendo, que está acabando se tornando uma potência, é a China. A China foi muito esperta quando ela abriu a sua economia e acabou recebendo tecnologia e acabou desenvolvendo tecnologias novas. Então ela está acabando se tornando o quê? Uma potência mundial, tá bom? E aí, pessoal, surge a nova ordem, né? Quando a gente tem o fim da União Soviética e o mundo passa a ser multipolar, tá bom? E aí a gente precisa entender qual seria o papel do Brasil nessa nova ordem mundial, tá? Então, olha só, na nova ordem mundial, a gente precisa entender que com a queda do Muro de Berlim e com o fim da Guerra Fria, o sistema capitalista acabou se consolidando, até o momento, como uma premissa dominante, aos Estados Unidos, como a principal potência mundial. Então, se a gente for analisar em questões de blocos ideológicos, os Estados Unidos se tornou a única potência mundial, porque era quem defendia e quem representava o capitalismo. Tá? Esse período chamado de multipolar, que surgiu agora, passa a surgir várias potências. No caso, o Japão, os Estados Unidos, a União Europeia como toda e a China, como eu descrevi anteriormente. E ele se torna unimultipolar quando se faz referência no papel destacado dos Estados Unidos frente aos demais, né? É marcado por uma nova perspectiva. Antes, no mundo bipolar, as corridas armamentistas espaciais ditavam o ritmo de desenvolvimento. Agora, ocupa um segundo plano em detrimento do ritmo de crescimento social e econômico das nações. Tá? O papel do Brasil hoje na nova ordem mundial é o quê? É basicamente ser um país de subsídio para essas grandes potências. A gente manda matéria-prima para eles se desenvolverem cada vez mais. Tá? E aqui, pessoal, ó, vou mostrar para vocês aqui como que fica o mapa mundi agora, né? Então, até então, nós éramos divididos na região desenvolvida e subdesenvolvida. Essa linha vermelha representava, então, ao norte nós tínhamos os desenvolvidos e ao sul os subdesenvolvidos. Aí surgem esses círculos que estão em volta, que são as áreas de influência. Então, os Estados Unidos ficou com a área de influência principalmente da América, tá? A União Europeia ficou com a área de influência aqui na região da África e Europa. O Japão ficou na área de influência, né, com as ilhas asiáticas e da Oceania. Tá ok? A China está se tornando uma nova potência agora recentemente. E ela está se influenciando, pessoal, basicamente no mundo todo. Ela está se espalhando. A gente vê pela quantidade de produtos chineses que estão sendo inseridos, principalmente na nossa economia. Tá ok? Se tiver alguma dúvida, vocês anotam. Então, só para terminar aqui sobre a parte do Brasil, em resumo, podemos dizer que o Brasil, no contexto da nova ordem mundial, integra a perspectiva dos países periféricos em busca de melhores condições para a promoção do desenvolvimento e para fazer parte, né, fazer frente às nações do norte. Para isso, será necessário que o nosso país encontre uma maneira de melhor se desenvolver no plano tecnológico e industrial, a fim de diminuir a dependência no contexto da divisão internacional do trabalho. Ou seja, para a gente se desenvolver, pessoal, a gente tem que investir em educação e tecnologia, né? Se a gente observar, todos os países que hoje se tornaram potência foi porque investiram muito em tecnologia, muito na educação, tá? Muito nas ciências, tá ok? Então, isso aqui é só um breve resumo, pessoal, da geopolítica mundial. A gente vai continuar isso. Eu vou passar depois mais vídeos para vocês a respeito desses assuntos. E estou deixando uma atividade para vocês, tá? 2 questões. E aí vocês façam para mim aí no caderninho de vocês aí. Manda uma fotinha ou pode fazer diretamente por arquivo de texto. E me mandem por e-mail ou pelo WhatsApp. Tá ok? Terceiro ano.
E qualquer dúvida, me chamem, pessoal. Me chamem lá, que eu tiro a dúvida de vocês, ok? A gente vai ficando por aqui e aí a gente se vê depois, ok? Tchau, tchau.